que sobre a cruz redime toda, meu Jesus. Glória a Jesus. 186, irmãos, pela fé que uma vez me foi dada, o muito bem. Glória a Jesus. Vamos cantar bem forte com a Jesus dessa noite. O muito bem, pela fé que uma vez me foi dada. Glória a Jesus. 198. Achei um bom amigo. Glória a Deus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido nos milhares para ver, nos mares que poniam forte de amor, que me glorificada para ser. O sol amado é o protetor, só me sinto de minha porta assim.
Nesta noite. Quantas Bíblias tem aqui? Levanta ela, deixa eu ver. Muito bem. Deus abençoe a todos os irmãos nesta oportunidade. Tá? Glória a Deus. Vamos ler os 33 capítulos, 33 versículos. Nessa noite, irmãos. A gente está memorizando. Tá? Para que quando eu for falar das coisas pelas manhãs aqui, você esteja sintonizados, tá? Com aquilo que está sendo dito. Glória a Deus. Quem achou, diga: eu estou no culto. Eu estou no culto. Tá? Provérbios de Salomão, irmãos. Filho de Davi, uma mulher chamada Betseba, ou seja, Betseba, como muitos dizem. Tá? E nós estamos aprendendo algumas coisas para a nossa vida prática no decorrer desse trimestre. Tá? Interessante que essa lição desse trimestre poderia ser aplicada até na classe dos adolescentes, porque provérbio foi escrito para conselho para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para casais. Tá? Então, isso é uma lição que era para ser aplicada até na classe dos adolescentes, porque é uma lição muito clara, muito simples. O provérbio foi criado para você ler um capítulo por dia. Salomão criou isso aqui, você lê um capítulo por dia. Tá? Então, que bom seria, tá? Porque ficaria nesse trimestre uma linguagem só aqui dentro. Tem conselho para jovem, tem conselho para adolescente, tem conselho para criança. Pai que não sabe educar a criança, está aqui dentro, aqui, ó.
Você pegar aquela varinha, foi Salomão que mandou fazer uma varinha. É a tomada não, irmãos. É a chinela não. Uma varinha. E levar ele para o cantinho e dar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Está curado. Manda fortificar a criança com a vara. É a Bíblia que ensina isso. Está aqui no livro de Provérbios. Tá? Então esse trimestre tem conselho para todo mundo. Todo mundo. Tá bom? Tem conselho para aquele que come muito. Salomão diz: quando você estiver diante do governador, diante do jantar, coloca uma faca no teu pescoço. O que é colocar uma faca no pescoço? É você não comer demais. Para ele não chamar você de glutão, de comelão. Está tudo aqui no livro de Provérbios. Ficaria uma linguagem só aqui dentro para todo mundo aprender. Para quem que quer aprender? Se não aprender, está dentro de casa. Porque quem não quer, não tem jeito. Quem não quer ir para o céu, não tem jeito. Carregar nas costas, não deixa essa raça para lá. Não tem jeito não. Tá? Não quer, não tem jeito. Vai mexer com quem não tem jeito. Não quer, não quer. Vai carregar nas costas. Entendeu? Mas, para aqueles que querem aprender, o Espírito de Deus, Ele quer nos ensinar nesse trimestre. Amém. Quem pode dar glória para Jesus? Glória a Deus. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Então vamos lá, irmãos. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. 2. Para se receber instrução do entendimento, da justiça, do juízo e equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Para o sábio ouvir, crescer em sabedoria e o entendido adquirir sábios conselhos. Para entender provérbios e a sua interpretação, quanto mais palavras das sábios de seus desenvolvimentos. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixe de ouvir a de tua mãe. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores comparando a sair com a graça, não aceitem. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue e espeitemos sem razão o inocente. Traguemos vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Porque os teus pés não e se apressam a derramar sangue. Na verdade, devolve-se e temeria a rede perante os olhos de qualquer ave. E eles armam ciladas com seu próprio sangue, e as suas próprias vidas respeitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. As terras sabedoria, dissonantemente, clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio de muitos clama, às entradas das portas, na cidade, profere as suas palavras. Até quando assim amarei as ensinar, e vós esclarecedores, desejareis pesar, e vós voltados conhecereis conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas eu reclamei e vós recusastes, porque atendi a minha mão, e eu não houve quem desse exortação. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me amei a vossa redenção, e comparei digno o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a minha clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque eu venho de cima na e a pessoa
Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Glória seja dada ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Quantos têm motivo de oração, levanta a mão e diz amém. Amém. Vamos orar nesta oportunidade, crendo que o Senhor fará muito mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Presbítero, volte-se, orando ao Senhor Deus nesta oportunidade. Só da igreja que passou, amém? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso, Pai, que agora estão começando, Senhor. Derrama tuas bênçãos sobre cada um, Senhor. Que todos saiam daqui, Senhor, cheio da tua presença e da tua bondade. Tudo eu te peço e te agradeço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Jesus. Podemos assentar, meus amados, que Deus abençoe a todos nesta oportunidade. Culto hoje é com a participação dos adolescentes, enfim, a participação de toda a igreja do Senhor Jesus na noite deste dia. O Senhor Deus nos proporciona de estar na sua presença maravilhosa para glorificar o seu nome, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quantos vieram aqui para poder louvar a Deus, diz amém? Amém. Vamos ouvir os adolescentes louvando a Deus com louvor, né? Nesta oportunidade que o Senhor Deus tem nos proporcionado de estarmos aqui na sua presença na noite maravilhosa deste dia que o Senhor nos concede. Logo após nós vamos ouvir uma palavra com o nosso diácono, irmão Osbio. Logo após os adolescentes, o diácono Osbio, oportunidade para nos trazer uma palavra, para contar uma bênção, assim como Deus tocar no seu coração. E nós outros vamos adorando a Deus, glorificando a Jesus, porque Jesus está presente aqui neste lugar. Como os crentes de Jesus está presente na casa, levanta a mão e glorifica Jesus. Vamos ouvir os adolescentes. Vamos, depois vamos ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Está sentado ao que está sentado
louvando a Deus também. Nesta noite, tá? Se você puder abrir a sua boca e dar glória a Deus, melhor, irmãos. Sou alegre com a paz de Jesus. Alegre e feliz. Grande oportunidade que Jesus concede mais uma vez estar com os irmãos. Quando eu olho para a igreja, eu vejo a igreja cheia de milagre. Cada vida nesta noite é um milagre. E isso eu louvo a Deus pela sua vida. Quantos que neste momento, ou talvez pela eternidade, talvez hospitalizado, queria estar entre nós e não está, por ser um privilegiado nessa noite. Quando o pastor Roberto falava sobre o livro de Provérbio, eu senti muito estar com os irmãos, mas foi por força maior. Eu estava em fervedor, mas o pastor Roberto sabe que eu adoro a escola bíblica. Maior seminário que ensina a igreja se chama EBD. Escola Bíblica Dominical. Não tem coisa melhor. Todos os trabalhos da igreja é lindo e maravilhoso. A escola bíblica é fundamental. Tenho certeza que vamos aprender muito, porque é um livro totalmente inspirado por Deus, como o pastor já disse, mexe com toda a classe da igreja, começando desde o bebê até o mais ancião da igreja. É bênção, com certeza. Não vou tomar tempo dos irmãos. Deixa 2 versículos da Bíblia. Veja como é bom estar próximo de Jesus, como a sua presença é contagiante. Amém, irmãos? Lucas capítulo 19, verso 9 e 10. Muito conhecido. Mas quando abrimos a Bíblia, tenho certeza, ela se renova em nossos corações. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Esta é a missão de Jesus. Quando ele entra em Jericó, aparece alguém interessado a encontrar com Jesus. Aparece alguém de pequena estatura e diz: eu vou aproximar. Ele vem aí. Você conseguiu o que esse homem conseguiu. É uma conversão linda, irmãos. Eu acho a conversão de Zaqueu linda e maravilhosa. Que ele sentiu o desejo de aproximar de Jesus. Hoje, irmãos, que está estacionado no mundo espiritual, e Jesus agora chega perto de Jesus, com aquela ansiedade de Jesus de perto, sobe uma árvore, com aquele interesse tremendo de conhecer Jesus de perto. Jesus olha para ele: desce depressa, tá? Desce, hoje me convém ficar na sua casa. Que palavra gloriosa saber. Deus fala: hoje convém estar no seu coração, na sua casa, na sua família, te visitando e te abençoando. Zaqueu se sente comovido, porque sabia da sua história, do seu passado. Ele sabia que ele não era um homem talvez muito prudente, havia a sua balança com Deus, estava fora da balança com Deus na sua vida. Ele era cobrador de impostos. Ele olha para Jesus, sabia que era Deus que estava ali, sabia do seu passado, do seu presente, do seu futuro. A Bíblia diz que ele olha para Jesus: olha, se eu tenho cometido algum delito, pois eu vou pagar 4 vezes mais. Ele sabia do seu passado. Aleluia. E Deus sabe o seu passado, o meu passado, nosso presente, nosso futuro. Deus é um Deus de promessa. Quando ele fala: eis que eu estou convosco, não é só um dia, nem de culto como esse, todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. Mas se nós formos fiel, ele continua fiel ao nosso lado. Tudo diferente, pastores, irmãos, como aquele jovem. Ele tinha guardado em seu coração 6 mandamentos, mas faltava uma coisa. Quando Jesus fala: jovem, mancebo, de boa qualidade, porque ele tinha guardado em seu coração os 6 mandamentos. Faltava uma coisa. Ele tinha fortuna, ele tinha dinheiro. Ele não tinha só uma propriedade, tinha várias. Quando Jesus fala: vai e vende o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro comigo. Jesus disse que ele abaixou a cabeça e saiu triste.
Não é porque Deus condena a riqueza, o dinheiro, mas Deus condena o coração preso na idolatria, naquilo. Ele conquistou porque Deus viu que ele merecia, mas o coração está preso no dinheiro e nos seus verdadeiros materiais. A Bíblia diz que ele sai de cabisbaixo, tristonho, e assim ele diz: quanto é difícil implantar o reino dos céus. Você pode estar perguntando, mas Deus condena a riqueza. Nós estamos passando agora por livro de Salomão. Salomão foi o mais sábio da Bíblia, mais rico da Bíblia. Não houve nenhum igual. Portanto, quando chega a rainha de Sabá, quando vê a inteligência de Salomão, ela trouxe vários utensílios de ouro e prata para ver que perto a sabedoria que Salomão tinha. E ela pôde reconhecer que era um homem sábio de Deus. Lhe entregou tudo, porque sabia que estava diante de um homem que tinha sabedoria não material, mas espiritual. Deus abençoe os irmãos. Ora que eu falo, sou carinho aos meus irmãos. Deus abençoe o pastor Roberto e os irmãos. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu Deus maior. Faz o quê? Mais uma vez. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos ouvir as levantações, irmão, louvando a Deus. Logo após o presbítero Valteci, louvando ao Senhor, nesta noite também, com os seus louvores. E a igreja continue adorando a Deus e bendizendo o nome de Jesus. Deus está neste lugar. Aleluia! Glória a Deus.
nossos dízimos para a manutenção da obra de Cristo Jesus sobre a face da terra. É bem, amado? Dizimar é um privilégio. Além de ser um privilégio, é um princípio bíblico. E princípio bíblico não muda. No Brasil e fora do Brasil é princípio bíblico. Tanto na Assembleia de Deus como na Batista é princípio bíblico. Tanto na Presbiteriana como na Universal é princípio bíblico. Toda vez que você não oferta e você não dizima, você está quebrando princípios bíblicos e deixando de ser abençoado. Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com fidelidade. Amém? Vou repetir de novo para você entender. Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com fidelidade. Glória a Bíblia a Deus. diz: forte e fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Amém? Glória seja dada ao nome. Aprendemos hoje pela manhã aqui. Sabedoria, ela ensina você a viver com um salário mínimo. E tem gente que ganha 10, 20, está vivendo ruim. Mas a sabedoria de Deus te ensina você a viver com um salário mínimo. Tá? Um salário mínimo. Então, nesta noite, chegou o momento de você ser abençoado e confrontado. Confrontado. Porque tem crente que a gente fala as coisas com ele, ele não muda. Ele não muda. Porque Deus parou de falar com ele. Não quer falar mais. Não quer ser exortado mais. Não quer aprender mais. Tá, querido? Porque não adianta somente falar, é preciso que eu tome uma posição. Tá, querido? 10% da minha renda não é meu, é do Senhor. E o Senhor prometeu abrir janela lá na tua casa. É a Bíblia que está dizendo isso, irmão. Ele prometeu abrir janela lá na tua casa. Tá? Então, não fira princípios bíblicos. Porque princípios bíblicos é para ser obedecidos. Tá? Quem concorda com essa palavra diz amém. Quem concorda diz aleluia. Quem não concordar, aprenda a ser dizimista. Eu não tenho medo nenhum de falar essas coisas. É o trabalho que eu mais falo com mais propriedade na igreja sobre dízimo e oferta. Não tenho medo de falar porque a Bíblia me dá base. Tem muito medo de Malaquias 3:10. Roubará o homem a Deus. Tem muito medo daquele texto ali. Eu não estou chamando ninguém de ladrão. Se você ler o texto, está escrito assim: roubará o homem a Deus. Aí depois, roubará o homem a Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus, você não entender isso. Aí vem a resposta: todavia, vós me roubais. Aí o profeta pergunta: em quê? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas aos sábios. Meu Deus, é Bíblia, irmão. Eu só não aplicar isso aqui, isso é princípio, irmão. Se eu não te ensinar isso aqui, quem é que vai te ensinar? Tá? Então, amado, aprende isso aí, meu filho. Aprende isso aí. Tá? Desde a criança, desde o adolescente. Hoje não tem ninguém que fala assim: não tem dinheiro para dizimar. Para com isso, irmão. Pelo amor de Deus, repreenda esse demônio na tua vida, meu irmão. Que não tem o quê, meu filho? Você come e bebe. E como é que não tem? Tá, querido? Repreenda isso, você volta ao aniversário. Você tem sim. Nós estamos vivendo a maior facilidade material dentro do Evangelho. Ontem eu contei para os irmãos lá em Samambaia, quem estava lá me viu contar. Eu pegava uma bicicleta para cumprir uma escala numa congregação chamada Santa Rita do Zaru, 10 quilômetros da minha casa. Não tinha dinheiro para pagar as duas passagens. Eu tinha que pagar uma passagem para chegar aqui na Voltac e a outra para chegar em Santa Rita. Então eu pegava a bicicleta e ia até na Voltac. E amarrava ela no porte. Trancava no porte e tomava o Santa Rita do Zaru para poder ficar mais fácil. Para poder economizar para me chegar na congregação. Bicicleta! Hoje todo mundo não tem carro, tem moto. Então como é que você não tem dinheiro para dizimar? Cuidado com a mão de Jeová, meu filho. Com a mão de Jeová. Não é eu, não, é Bíblia. Entendeu bem? Como é que não tem dinheiro para dizimar? Tem dinheiro para colocar gasolina no carro, tem dinheiro para colocar gasolina na moto.
Tem dinheiro para tudo, irmão. Não tem dinheiro para dizimar. Isso é uma falta que nós estamos cometendo contra Deus nos dias atuais. E a pergunta bíblica é essa: em que eu estou te roubando, Senhor? Pergunta o profeta. Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não é teu, é de Jeová. Está vendo como é que fica um silêncio da dentro quando a gente fala sobre isso aí? Porque tem gente que não gosta. Aí até cara feia. Mas eu não tenho medo, não. Eu estou te ensinando Bíblia. Aí se você fugir daqui, aonde se tiver pastor lá chamado por Deus, se tiver pastor chamado por Deus, ele vai te ensinar a Bíblia. Aqui ensinar a Bíblia. Aqui. Nós precisamos aprender, irmãos, a devolver para Deus aquilo que não é nosso. E quando você devolve, Deus devolve em saúde, Deus devolve em proteção, Deus devolve em livramento de doença. Eu já vi crente ser curado e acredita ainda que Jesus cura. Crente ser curado. Você faz prova com Deus aqui e Deus repreende o devorador lá na tua casa. Então, amados, e o dízimo é assim: quando você não devolve ele na igreja, você devolve ele em outro lugar. Você pode ter certeza disso. Quando você não devolve ele na casa do tesouro, você entrega ele na outra casa. Você pode ter certeza disso. Isso é mundo espiritual, irmãos. Experiência espiritual. Quando você não devolve aqui, você devolve ele em outro lugar. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui foram nas condições gastando dinheiro lá. Deve ter cliente lá agora gastando dinheiro. Gastando dinheiro. Tem dinheiro para comer um x-tudo, andar aquilo lá, mas na hora que dizimar e ofertar tem dificuldade. Isso é mundo espiritual, irmão. Tem que repreender. É o devorador mesmo que está na igreja. Tem que repreender ele. A gente repreende através de quê? Através de palavra, através de atitude. Se eu falar e você não colocar em prática, não adianta nada. Choveu no molhado. Você não ouve o seu pastor. Calma. Não é que eu quero dinheiro para mim, não, meu irmão. Quero não, para mim não. Não é para mim não. Não é para mim não, meu filho. Não é para mim não. Estou te ensinando princípio bíblico a você viver uma vida. Não é uma vida rica, regalada, não, mas uma vida de prosperidade e de vitória na presença de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele pode dar glória para Jesus na noite. Glória seja dada ao Senhor dos exércitos. Vamos orar, irmãos, tá? E pedir a bênção de Deus mais uma vez na noite deste dia. Glória seja dada. Pastor, o senhor está falando sobre isso por quê? Porque a Bíblia me ensina, irmão. Eu falo sobre oração, falo sobre santificação, falamos sobre escola dominical, e por que não falar em dinheiro? Está vendo? E por que não falar em dinheiro? Deus abençoe a todos. Recebe esta palavra em nome de Jesus, o Nazareno, porque todos nós temos para poder contribuir para a obra de Jesus, ó Cristo. Vamos orar nesse momento. Diabo, irmão Sidney, é aqui orar a Deus nesta noite. Glória ao Senhor. Senhor, irmãos, Papai Senhor, oremos nessa noite. Senhor Deus, mais uma vez colocamos a tua presença para te apresentar cada um daqueles que estão aqui nesta noite, Pai. Aqueles que vão contribuir para a tua obra, Pai. Abra a janela do céu, derrama sua rica bênção sobre cada um. Faz prosperar na vida de cada um dos teus servos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certo da vitória. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Aleluia! Poder aceitar, irmãos, contribua com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que o faz com alegria. Volte assim, louvando a Deus nesta oportunidade. Depois vamos fazer uma palavra para a nossa diaconisa, uma Regina, uma palavra, uma reflexão para os nossos adolescentes na noite desse dia. Só da igreja capaz de amém. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ergue agora a cabeça. Não fique triste, porque para tão cedo assim, até diz que Deus te esqueceu.
agraciando e louvando a Deus com o louvor na noite deste dia. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estamos alegres com Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite e não nos deixou em casa chorando porque o Brasil perdeu. A seleção brasileira perdeu, mas nós estamos ganhando hoje. Aleluia! O povo de Deus que sai do seu lar. Aleluia! E primazia a pessoa do Senhor Jesus está ganhando. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite é motivo de nós adorarmos e agradecermos o nome do Senhor, porque estamos aqui de pé, firmes e sempre constantes na obra do Senhor, né? Mesmo que um dia estejamos mal, estejamos fracos, estejamos desanimados, mas o Senhor continua nos conduzindo pela sua mão. Louvado seja Deus! Aleluia! E que o Senhor não venha largar nenhuma de vossas mãos, porque quando o Senhor larga, o tombo é fatal. Louvado seja Deus! Eu vou deixar somente uns versículos de Salmos 127 para reflexão dos jovens, adolescentes e toda a igreja também, né? A partir do versículo, vamos ler todo o versículo 127, são apenas 5 versículos. Diz assim: segurança, prosperidade e fecundidade vem somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Louvado seja o nome do Senhor, né? É uma palavra, louvado seja Deus, de promessa para nós, para o povo de Deus. Aleluia! Uma afirmação, aleluia, do salmista Davi, né? Louvado seja Deus, quando ele disse: se o Senhor, aleluia, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nós temos que ter a firme fé, aleluia, a certeza e a convicção de que o Senhor está guardando a nossa casa. Aleluia, de que o Senhor está guardando você, casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Jovens, aleluia, vós sois valentes. Por isso, Senhor, aleluia, tem o chamado. Por isso a batalha, por isso a guerra. Por isso, aleluia, que vem as afrontas do inimigo contra vós, porque o inimigo sabe que a força está em vocês. Amém, adolescentes? Amém, Luiz? Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor, aleluia, tem a segurança de que Ele chamou, aleluia, não foi um adolescente qualquer. Não foi, aleluia, somente por acaso. Não é porque os vossos pais são, aleluia, evangélicos. Aleluia, mas Ele chamou e separou porque Ele sabe que a força está em vocês. Porque o Espírito Santo de Deus vos conhece melhor até do que seus pais. O Senhor nos conhece, aleluia, aleluia, antes mesmo de vocês nascerem, antes mesmo de vocês entrarem no útero de vossas mães, o Senhor já os conhecia. Sabia que vocês estariam aqui nessa noite para adorar o santo nome do Senhor Jesus. Não foi somente para sentar nesses bancos todos os domingos. Não é somente para vocês, aleluia, somente louvar o louvor quando a coordenadora os chamar para louvar. Não é somente para poder, aleluia, ouvir o que, aleluia, o Espírito Santo está dizendo, mas é para vocês também praticarem aquilo que vos tem ensinado. Aleluia, louvado seja
seja o nome do Senhor. Não é à toa que o Senhor os separou. Não é em vão, aleluia, a chamada que o Senhor tem com vocês, porque cada um de vocês tem uma chamada. Somente a vocês ouvirem, aleluia, atentamente o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja, porque o Espírito Santo de Deus ainda está neste lugar e está falando conosco em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Não endureçais os vossos corações, mas, aleluia, ficai atentos o que a voz do Espírito de Deus está falando. Aleluia, o Senhor está em todo o tempo nos instruindo e nos direcionando por um caminho, aleluia, que nos leva para o céu. Mas, aleluia, a luta é grande e vai ficar pior ainda. Mas, aleluia, nós temos a segurança aqui, na palavra de Deus, que, aleluia, está, aleluia, todo o tempo nos direcionando, nos mostrando, nos revelando o que está ainda por vir, aleluia. E o Senhor nos ensina para quê? Para que façamos uso dessa espada, aleluia, para que façamos uso dela com diligência, com segurança, com sabedoria e com a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês e para nós todos nessa noite. Não deixa passar, aleluia, o tempo diante de vossa face. Não deixa passar o tempo diante de suas vidas sem vocês fazerem nada para o Senhor, mas faça aquilo que o Senhor nos ordenar fazer. Adore ao Senhor, porque vocês e nós somos adoradores escolhidos e separados para o Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Quando pode aplaudir a Jesus por essa palavra, irmã, glória a Jesus. Vamos ouvir a Jaciane louvando a Jesus nesta noite, adorando a Deus, magnificando o Senhor dos Exércitos, nesta oportunidade. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Movimento da igreja, louvado ao Senhor. Aleluia.
Versículo de número
6. Para a gente ser bem rápido. Ser bem rápido. Versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. Então disse eu, 2 pontos. Ah, Senhor Jeová, com uma exclamação. Eis que não sei falar, porque sou uma criança. 7. Mas o Senhor me disse, com Deus não tem desculpa, irmão. Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, repita comigo, irás. E tudo quanto te mandar, repita comigo, dirás. Poder assentar, irmãos. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos nesta noite. Nós estamos chegando ao final do culto. Louvamos a Deus por estar aqui desde amanhã. E agora fechando esse culto com a participação dos adolescentes. Tá, amados? Os 2 versículos que nós lemos falam da vocação e a primeira visão do profeta Jeremias, chamado do profeta chorão. E quando Deus fala a respeito dele, Deus disse assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. Que saísse da madre, te santifiquei, e as nações eu te dei o profeta. Eu disse hoje à tarde na Barra do Taquaraçu, quando a gente falava dos conselhos de Salomão, no livro de Provérbios, Salomão dizia: cuidado com as más companhias, cuidado para ficar como fiador, e cuidado com a soberba. E eu disse aos pais que estavam ali que 80% dos jovens e até adolescentes hoje presos são filhos de crentes. Lamentável. Lamentável. É triste isso. Estou falando porque eu já visitei presídio. Vou quando Deus me incomoda. Quando você chega lá, a pergunta é: qual o seu nome? Um fala Pedro. E você, João? E você, Lucas? E você, Daniel? Vai procurar a história, vai conversar com cada um deles. Ah, eu sou filho do pastor fulano, sou filho do presbítero fulano, fui criado da igreja. Mas uma companhia que eu comecei a andar com ele ou com ela me tirou do caminho. Então Salomão aconselhou o cuidado com as más companhias.
Foi falado muito hoje pela manhã aqui, irmãos, é que muitas vezes nós não seguimos o manual. O manual está dentro da nossa casa, mas nós não seguimos ele. Salomão já conhecia isso. E o salmista Davi, no Salmo de número 1, ele diz assim: bem-aventurado o varão. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não assenta na roda dos escarnecedores. Olha para mim, irmão. Olha para cima. Por favor. Adolescentes que estão aqui, eu quero o bem de vocês, mas cuidado com as más influências. Cuidado com aquele amigo que você está conversando com ele na internet, lá do outro lado, que você nem conhece ele. Cuidado com esse demônio que você está querendo se ajudar com ele, que você não sabe ainda quem que ele é. Nós aprendemos hoje aqui, cuidado com as más companhia, advertência de Salomão. Por que erramos então? Por que tomamos caminho errado então? É porque não estamos recorrendo ao manual. E o manual está dizendo: cuidado com as más companhias. E eu disse para os irmãos lá hoje, tanto lá fora, como também dentro da igreja. E o salmista disse: bem-aventurado, feliz é você que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você pode receber essa palavra? Levantar a sua mão e dar glória para Jesus e Nazaré. Falamos hoje pela manhã aqui, irmão, que o livro de Provérbios me contribuiu na minha adolescência para me virar crente. Eu achei que eu tinha aceitado Jesus naquela época lá em Santo Agostinho. Naquele dia que o Espírito de Deus falou comigo dentro do banheiro. Mas quando eu comecei a estudar o livro de Provérbios novamente, o Espírito de Deus falou no meu coração quando eu orava, que não foi naquela época, foi naqueles dias da minha adolescência. Quando aquela velhinha, minha saudosa mãe, que não sabia ler nem escrever, falamos pela manhã aqui, que entrou no Mobral, não aprendeu nada, mas todo dia eu tinha que ler um capítulo de Provérbios para ela. Era todo dia, quando era pela manhã, era pela noite. E depois que eu li um capítulo do livro para ela, ela entrava para dentro do quarto, só saía depois de 1h30 aos pés de Jesus. Aí você pode dizer assim: choveu no molhado. Choveu não, meu filho. Ela plantou uma semente no meu coração, que a semente germinou depois que eu me casei. E eu posso dizer hoje aqui, adolescente: olha, eu aqui. Você pode levantar a mão e glorificar a Jesus. Estou te falando de Bíblia. Estou te falando de princípio. Estou te falando do que nós estamos estudando esse trimestre, irmão. Esse trimestre, se você quiser, assim como a minha vida foi mudada através da palavra, Deus também pode mudar o quadro da tua vida. Cuidado com as más companhias, moço. Cuidado com as más companhias, moça. Cuidado. Cuidado com as más conversas, irmã. Cuidado com as más conversas, irmão. Conselho de Salomão para nós, no decorrer desse trimestre. O que Deus quer de nós então, pastor? E
crente. Sabe por quê? Porque você já estava dentro do pacote de Deus, no projeto de Deus. Aleluia! Deus já tinha uma obra com você aqui na cidade de Minas Gerais. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome de Jesus? Olha para mim aqui, irmãos. Parece que eu estou vendo. Parece que eu estou vendo. Quando eu estava de saída para vir para Divino, de volta redonda para cá, e fui me despedir do tio do Eli, diácono Jeremias na ocasião, hoje já está na eternidade, me ajudou muito a fazer a despedir deles. Eu lembro direitinho que ele falou comigo: ó, pastor Alberto, você está indo lá para Minas Gerais, eu tenho parente lá em Divino, eu tenho meu sobrinho lá chamado Eli, você vai dar um pulo lá na casa dele, vai falar para ele parar para poder congregar com você, está parado? Sim ou não? Tá? Aí eu fui lá na fazenda lá do Neném Catarino. Cheguei na fazenda, encontrei esse casal aí, encontrei com ele, e eu usei as palavras do tio dele. Falei: ó, seu tio mandou aqui dizer que você está parado, para você congregar comigo. O tio Jeremias falou isso, o tio Jeremias falou isso. Imediatamente o Eli ouviu a voz de Deus e também ouviu a voz do seu tio lá de Volta Redonda. Olha o recado de Deus, irmão. O recado de Deus ele percorre, fica tranquilo, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque não tem nenhuma ferramenta que vai atrapalhar o recado de Deus na tua vida, não. E o recado de Deus chegou lá, e olha o irmão sentado aqui, e olha a esposa dele sentada ali. Você pode levantar a mão para ele falar de Jesus. Aí o profeta está dizendo aqui que antes, ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Já subiu ao céu. Sabe o que você tem que lembrar? Tu aí estás. Se eu tomar as asas da alma e voar, tua mão dali. Se eu fizer a cama do inferno, até lá o Senhor está. Eu já te conhecia. Aí eu termino aqui, irmãos. Com qual finalidade? Com qual objetivo? Deus me conhecia, já sabia da minha existência, já estava me vendo eu num filme aqui, em Divino, já estava vendo os irmãos assentados aqui, pleno dia de exposição na cidade. Parabéns para você, crente. Em pleno dia de exposição, em pleno dia de derrota do Brasil. Parabéns para você, irmão. Como diz aqui a diaconisa irmã Regina, parabéns para você, crente. Sabia que vocês foram vitoriosos para valer nesse dia? Você não sabe a dimensão da vitória que Deus deu a vocês nesse culto de adolescente aqui nessa noite. Eu profetizo, tamanha foi a tua vitória. Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Sabe por quê? Estou sentindo Deus aqui nessa noite. Sabe por quê, irmão? Porque vocês não vieram aqui por causa do pastor Roberto. Tenho certeza disso. Não foi por causa do pastor. Não foi por causa do pastor Valdeci, não foi por causa do presbítero Valdeci, não foi por causa da missionária, não foi por causa do pastor Danaí, não foi por causa do presbítero, não foi por causa disso. Porque ainda tem um pouquinho de Deus lá dentro de você. Ainda tem um pouquinho de azeite na botija. E esse azeite falou mais alto. Ele tipifica o Espírito Santo. Ele disse assim: hoje não é noite de derrota, hoje é noite de vitória. Vou repetir de novo: hoje não é noite de derrota,
sentindo Deus aqui nessa noite. Tem alguém para dar glória a Deus aí, irmão? Tem alguém para dar aleluia aí, irmão? Tem alguém para levantar a mão direita para o alto aí, meu amado? Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Deus Santo. Glória a Deus. Aí, Deus fala assim com o profeta: eu te formei no ventre, eu te conheci, eu te conheço, sei o teu nome. Antes que você saísse da madre, eu já sabia de tudo sobre você. Eu já tinha o seu currículo na minha mão. Tá? Só que tem uma coisa, eu te santifiquei. Não é para o profeta mais não, irmão, é para nós. Não é para o profeta mais não, porque ele já está no paraíso aguardando o suar da trombeta. Agora é para nós. Ele está dizendo assim: eu te santifiquei. Sabe o que é santificar, adolescente? Santificar é separar. Eu estou pegando esse teu objeto aqui, peguei, vim e coloquei aqui. Eu separei, eu tirei daqui para lá. Deus está dizendo assim: eu te separei. Aleluia! Glória a Jesus! Você não pertence mais lá fora, você pertence. Pastor Valdeci, pertence agora ao grupo que não perde, é o grupo que só ganha. Você agora é separado. Jesus. Eu falo e você responde. Quando separado tem aqui nessa noite, levanta a sua mão e dê glória para Jesus nessa noite. Eu te santifiquei, quer dizer, eu te separei. Aleluia. Você está separado. Olha para mim aqui, irmão. Preciso falar isso. Por isso que o diabo não gosta de você. Ou você pensa que o diabo gosta de você. Não gosta não. Não gosta não. Porque Deus te separou para poder ir para o lugar que ele foi jogado por terra. Aí tem uma coisinha aqui bonita para a gente poder terminar. Eu te santifiquei, quer dizer, eu te separei. Você não pertence mais a esse mundo. Aí a última coisa ele diz assim: mas as nações, isso aqui é forte, isso aqui é missionário, tá bom? Isso aqui é missões. Mas as nações, é no plural aqui, eu te dei como profeta. Aleluia! Eu não estou te dando como político. Eu não te estou dando como governador. Eu não estou te dando como prefeito da cidade. Eu estou te dando como profeta. Oh, aleluia. Vou repetir de novo. Eu não estou te dando como político. Eu não estou te dando como governador. Eu não estou te dando como prefeito. Receba aí a palavra, irmão. Eu estou te dando como profeta. E você tem um privilégio. Escute para mim aqui, irmão. Você tem um privilégio maior do que esse, adolescente. Você tem um privilégio maior do que esse, irmão. Por que, pastor, o profeta? Não, o profeta é assim que acontece. Primeiro, ele vem e ouve Deus. Deus vem e fala com o profeta. Anuncia o profeta. O que vai acontecer? O que está acontecendo? E o profeta ouve Deus. Nós ouvimos sexta-feira lá na fumaça. O sacerdote também não estava conhecendo a voz de Deus. Mas o sacerdote disse a Samuel: se você ouvir de novo essa voz, Samuel é profeta, Deus estava levantando ele como profeta. Se
Se você ouvir de novo essa voz, responda: fala, Senhor, porque teu servo ouve. É, Jesus. Oh, estou ouvindo Deus aqui. Quem está comigo? Levanta a mão, tá? Eu estou ouvindo Deus aqui. Fala, 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 Senhor. Fala, Senhor, fala, Cairena. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Aleluia. Irmão, olha para mim aqui, ó. Adolescente, olha para mim. Você tem então um privilégio maior do que isso? Você tem um privilégio maior do que esse, igreja? Você tem um privilégio maior do que esse, ou não? Deus está dizendo assim: olha, eu te conheci, já sabia quem era você, mas as nações eu estou te entregando como profeta. Profeta, eu falo contigo e você fala com o povo. Que privilégio. Que privilégio. No meio de tantas vozes que nós estamos ouvindo nos dias atuais, voz do Instagram, voz do Facebook, voz do WhatsApp, voz do TikTok, no meio de tantas vozes, tantas informações que são boas, ajudam, mas nós temos o privilégio de sermos profeta e ouvir a voz do Todo-Poderoso. Aleluia. Deus está dizendo assim nesta noite: eu entreguei vocês, eu dei vocês às nações. Aí você olha aqui para os adolescentes e você não dá nada. Ah, esse adolescente não tem jeito. Ah, isso aí não vai mudar, não vai dar nada. Você está olhando divino e Jeová está olhando nações. Aleluia! Vamos lá, vamos de novo, vou melhorar aqui. Você está olhando problema, Jeová está dizendo: eu estou vendo solução de problema. Vou melhorar. Jeová está dizendo assim: você está vendo enfermidade, eu estou vendo cura de enfermidade. Por quê? Porque as nações eu tenho como profeta. Glória a Deus. Eu termino aqui, aí eu volto lá atrás. Quando eu lia para minha mãe, tadinha da minha mãe, eu tenho um retrato dela lá no meu escritório. Eu tenho um retrato dela lá. E toda vez que eu estou desanimado, eu olho para ela. Tá lá, o dia que vocês forem em casa, eu vou mostrar para vocês. Tá? Lá no meu cantinho de orar. Toda vez que eu estou desanimado, eu olho para ela. Um dia que eu chego em casa desanimado, eu olho lá e olho para ela. Fico assim olhando para ela. Aí parece que eu estou vendo ela falar comigo assim: vai ler o provérbio e depois você vai orar. Parece que ela fala comigo. É coisa de doido não, tá, irmão? É coisa de pastor maluco mesmo, de pastor bem maluco. Né? Mas eu vi ela falar comigo assim: vai ler o provérbio, depois você vai orar. Aquilo que ela me ensinou lá no passado, né? Só que eu só lia, mas não orava. Mas hoje não, hoje tem que orar. E naquele momento, a saudosa irmã Rosalina estava vendo uma adolescente rebelde, que não queria nem ler a Bíblia para ela. Mas esse adolescente, Deus entregou ele para divino. Olha eu aqui. As nações eu te dei como profeta. É o que vai acontecer com o adolescente. Você olha e você não vê nada. Mas vai chegar tempo, você vai dizer assim: receba esta palavra, é profecia. Valeu a pena. Valeu a pena. Fica de pé e glorifica Jesus. Valeu a pena. Quem pode dar glória para Jesus? Quem pode dizer aleluia? Quem pode dizer glória a Deus? Eu te dei como profeta. Vire para o seu irmão e diga: eu te dei como profeta.
Você está consagrado, irmão. Adolescente que está aqui nessa noite, vocês estão consagrados. Não tem para onde fugir, não. Vocês estão amarrados nos pés de Jeová. Deus está me dando autoridade aqui. Não tem como fugir, não. O Espírito Santo falou assim: aonde vocês forem, eu vou cutucar vocês. Aqui vocês não vão sentir bem. Vocês são entregues para mim. Vocês foram santificados para mim. Vocês são vasos separados para mim. A igreja concorda nisso. Levanta a mão por um minuto e glorifica Jesus na vida deles. Estão marcados. Aleluia! Receba esta palavra, irmãos. Na noite desse dia, eu tenho um último recado para vocês. Na noite desse dia, para vocês se alegrarem mais ainda, tá? No dia 5 de julho de 2026, com Copa do Mundo e exposição na cidade. Vocês, o Espírito Santo mandou dizer, vocês foram vitoriosos. Comando Rapiascai. Eu vou olhar aqui para o púlpito, porque lá embaixo eu vou ouvir barulho de glória. Em 2026, no dia 5 de julho, o Espírito de Deus vai dizer assim a mim: vocês foram vitoriosos. Levanta a mão por um minuto. Aleluia! Ele está mandando você lavar as mãos, apoiar os pés, porque os dois joelhos do seu avô foram dobrados em seu favor muitas vezes. E ele quer fazer de você uma tocha. Ele não quer você paradinho, só sentado naquela bateria, não. Eu estou olhando para você aqui, estou vendo você de terno e de gravata. Eu estou olhando para você, eu estou vendo você de terno, estou vendo você de gravata, e você dizendo assim, e seu avô dizendo assim: não, eu estou deixando ele no meu lugar, os meus dias estão contados na terra, mas Deus está levantando meu neto lá em Divino, aonde eu profetizei, aonde eu preguei a palavra. Você recebe isso nessa noite, meu filho? Então pegue na minha mão aqui e glorifica Jesus nessa noite, nesse dia. Glorifica Jesus nessa noite, nesse dia, porque é de Deus na tua vida, meu filho. Recebe esta palavra. Aleluia! A igreja pode glorificar a Deus nessa noite. A igreja pode adorar a Deus nessa noite. A igreja pode glorificar a Deus nessa noite. Aleluia! Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Isso é sério, tá, meu filho? Isso é sério. Deus está colocando você no lugar do seu avô. Muito longe disso. Através de orações que ele fez por você. E o Espírito de Deus está me mostrando e me revelando aqui. A partir de hoje, meu filho, muda algumas coisas. Se afasta de algumas coisas. Bloqueia com as coisas no celular. Para. Porque a partir de hoje, Deus está fazendo assim com você, Gabriel. Te santifiquei. Eu estou te separando para a minha obra. Aleluia! Glória a Deus! É com você, meu filho. Eu estou falando com o filho de crente, irmãos. A igreja não está assustada, não. Se você tiver, abre a sua boca aí e dê glória para Jesus na nome de Jesus. Glória a Deus! Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a todos na noite desse dia. Glória seja dada ao Senhor. Terça-feira tem ensaio para o grupo infantil. Oração aqui. Então as mães vêm para oração. Ensaio do grupo infantil. A missionária Célia vai dar para a classe dela a lição que seria no próximo domingo, que eles não vão ter. Tá?
Então, terça-feira da palavra, com ensaio e oração. Então, as mães estarão aqui trazendo o Espírito, terá oração e também a ministração da missionária Célia com os seus alunos, não aqui no templo, lá atrás, entendeu bem? E nós estaremos aqui em oração. Quem entendeu, levanta a mão e diz amém. Amém. Tá? Glória a Jesus. Quarta-feira, 19 horas, culto das congregações. Quinta-feira, participação das crianças. Culto infantil, irmão. Então, o irmão já sabe como é que funciona esse culto. Então, quinta-feira, todos aqui, por favor. Sábado, 6h30, nós teremos aqui o ciclo de oração com a participação do conjunto de Orião. Tá bom, senhor? Você está hoje aí, meu filho? Tá bom? Então, sábado é o conjunto Zé Orião, tá vendo? Porque no domingo é o culto deles. E se não orar, meu irmão, não tem culto. Não tem culto se não orar. Entendeu? Então, 6h30 aqui os varões orando aqui pelo culto que acontecerá no domingo. Glória a Jesus. Quem entendeu, levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Sábado no ciclo de oração. Domingo é a nossa Santa Ceia do Senhor, 8h30 da manhã. Participação da igreja e dos conjuntos dos varões, cantando pela manhã. Tá? As novas revistas já estão disponíveis na secretaria. Tá? O cardápio está muito bom. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora, não. Tá bom? Deus abençoe, tá? Glória seja dada ao Senhor do Exército. São esses anúncios, os demais, acompanha lá no grupo que a gente vai se falando lá, para a glória do nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos os irmãos e todas as irmãs na noite desse dia, para a glória do bendito e poderoso nome do Senhor. Agradecer o Jorge que teve ontem em Samambaia, né? Sexta-feira, adolescente lá na fumaça, foi bênção, e que Deus abençoe. Vamos continuar fazendo a obra de Deus até que Cristo volte para poder arrematar a sua igreja. Fica de pé, o senhor vai bater aquela foto aí abençoada.